Ah, tudo bem? Linda. Que bom que você aceitou o meu Ótimo. convite. Eu é que É um agradeço, prazer com estar certeza. contigo. Inclusive, gosto muito. Eu Ixi, estava falando acho que justamente sobre isso, sobre a importância do tema, né? com certeza. Eu costumo dizer assim, Alessandra, que eu costumo dizer, não, as pessoas falam, né? Que essa questão da mídia é uma terra sem leis, sem normas, e não é bem assim, principalmente uma área, como a área médica, que exige muita responsabilidade. E é verdade. E eu estava falando que, embora a gente pense, né? Fala, nossa, é uma terra sem lei, né? Não vai dar em nada, é só uma postagem, é só uma publicação. Existem diversas condenações médicas, né? E também não só dos médicos, de outros profissionais, mas hoje a gente veio falar justamente sobre a publicação médica. Então, é importante que a gente venha trazer a solução, né? Para que o médico tenha segurança naquilo que ele vai falar, né? Naquilo que ele vai postar, né? Como que ele vai atuar. Hoje a gente sabe da importância que é a internet para a divulgação da capacidade da atuação do médico, né? Ela é uma ferramenta de trabalho também. Então, como fazer isso de uma maneira segura? O seu vídeo, Alessandra, de vez em quando está travando um pouquinho para mim. O meu tá bom, tá legal? Se melhorou, botei no 4G que a minha internet está um pouco, tá oscilando um pouco. O seu também, acho que, deixa eu Tá. ver se melhorou. Se é a minha internet também, não sei. Todo mundo está Pode ter escutando sido. direito, gente? Eu estou escutando perfeitamente. Acho que vai dar tudo certinho, sim. Então, você tocou em dois pontos, Alessandra, que eu acho bem interessante, porque é o seguinte: até essa questão da gente não ter conhecimento do que acontece com o médico quando ele infringe alguma regra, né? Porque isso não é colocado. Por exemplo, a gente vê milhões de coisas, formas de apresentação, de publicação, que nós vamos, inclusive, falar aí no decorrer da live, mas que a gente não vê o que acontece. Então parece que todo mundo coloca, não é isso? Todo mundo coloca, todo mundo sai ileso e está tudo certo. Enquanto ninguém fizer nada, a pessoa vai permanecendo com esse tipo de conduta. Isso eu acho um pouquinho falho, sabe? Mas deve ter os seus motivos, né? Eu não estou ali dentro do CFM, dos CRMs locais, para entender de fato o que acontece. E a outra questão é essa mesmo, porque hoje a internet, ela veio para facilitar muito. E facilita, gente, coloca o conhecimento dentro da casa da gente, em qualquer local que nós estivermos. Mas tem aquele outro lado, né? Que a gente tem que saber filtrar. E não é todo mundo que sabe filtrar o conhecimento que é colocado ali. Então, também é uma outra responsabilidade e que exige muito do profissional em si. Eu acho que quando a gente está falando de saúde, essa responsabilidade ela é mais do profissional que divulga essa informação do que do próprio paciente, porque o paciente está entrando justamente para obter informação. Então, o médico ele tem que ser, sim, muito responsável e, obviamente, pautar suas ações, né, nessas Sim. questões éticas. O que eu percebo é que muitas vezes o médico ele faz a publicação e no íntimo ele não tem aquela ideia da consequência da publicação. No sentido assim, por exemplo, que o que é muito comum, que já tem condenações médicas. Por exemplo, um médico recebe um paciente famoso no hospital. E ele vai e faz aquela divulgação para transmitir aos seus conhecidos que aquela pessoa famosa está dentro do seu hospital. Né? Ele está atendendo aquela autoridade, aquela pessoa famosa. Então, muitas vezes o médico ele não tem a noção, né? Ele não faz aquilo por uma malícia, uma maldade, mas ele acaba divulgando uma informação que não é legal. Outra situação é que às vezes, e é muito comum, principalmente em cidade pequena, o médico ele quer fazer uma publicação e ele para demonstrar que chegou um equipamento novo no consultório dele, que ele tenha conhecimento de uma técnica exclusiva, né, alguma coisa, e ele faz isso num canal de televisão, por exemplo, num programa de televisão, e aquilo ele acaba ferindo ele cometendo algumas infrações éticas, né, previstas no Código de Ética Médica, então é importante a gente divulgar aqui.
Eu acho que a gente vai crescendo com o tempo, né? Às vezes eu publico alguma coisa que eu, inclusive, vejo alguma reação de alguns pacientes que me assustam, sabe? Isso é comum. Então, assim, quando eu vou publicar alguma coisa, eu já estudei a respeito, mas óbvio que a gente, né, não tem expertise em tudo, né? E eu falo É, de coisas além da saúde, mas que estão diretamente desenvolvidas com a saúde. Então, acho que a gente vai aprendendo também, sabe? O que falar, até de acordo com a repercussão das pessoas. Mas, por exemplo, e a gente, inclusive, tem que ter bom senso com relação a isso. Então, assim, tudo que, uma opinião assim, que eu dou, né? Algo que eu poste, que eu vejo que eu tenho uma repercussão um pouquinho ruim, que tem algum comentário ali, eu excluo. Assim, algo que seja uma atitude dúbia, sabe? Igual, eu já vi pacientes colocando, então eu não vou nem comunicar com o meu médico, vou falar, vou tomar essa atitude. opa, Opa, peraí, né? é, Peraí, de forma alguma. Primeiro de tudo, você tem que ter a sua boa relação com o seu médico é, e você vai conversar. Até mesmo porque eu não estou te vendo, eu não sei da sua é, história, não dá, né? E outra coisa também, a quantidade de pessoas que enviam exames para que a gente mesmo, olhe, né? Que faça algumas perguntas. Então, é muito delicado, é muito responsável. Mas eu acho que até essas questões aí que você falou, né, que a gente tem um certo respaldo ou não, e que a gente está evoluindo. Por exemplo, a foto do antes, de antes e depois, né? A tal famosa. Já tem conselhos de outras áreas da saúde que permitem. Então, eu acho que vai ser um sim, caminhar, sabe? é, Mas, antes de a gente até falar, assim, do que pode, o que não pode, as coisas não surgem do nada, né? Tem algo por trás, tem um fundamento por trás da gente, da sociedade ficar com esse dito mimimi, né? Gente, por que não uhum, pode? Todo mundo coloca. Mas não existe. Então, é como se fosse um jogo, né? Se a gente cria um jogo, vamos todo mundo jogar o jogo imobiliário, por exemplo, tem regras, não é isso? E a gente segue aquelas regras aham, para até o jogo fluir e dar certo. Alguém vai ganhar, obviamente, porque é um jogo para alguém ganhar. Na questão ética, não tem que ser um jogo para alguém ganhar. Eu acho até que se a gente fala que todos podem ganhar, se for exato, seguido de uma forma, é verdade. né? Se for seguido de uma É, forma correta, de uma forma de fato ética, o fundamento principal é fazer com que a população em si ganhe, né? E os outros profissionais também, porque hoje, como a gente tem essa questão da especialização, o médico fica muito focado em uma doença, uma parte do segmento do corpo. Então, as publicações dos outros médicos, claro, vêm para agregar, com certeza. Então, a gente tem que ter muito esse conhecimento mesmo, é que eu verdade. até falo, Alessandra, que na faculdade a gente tem ética. Muito pouco. Né? Até em um do seu primeiro congresso, eu me atrevi a fazer um breve levantamento das faculdades que abordam a questão de ética, né, deontologia, bioética, com qualquer nome que existisse, a gente de fato viu que é pouco. E até aquelas que têm, a carga horária é pouca, não é isso? Então, para o médico aprender, é ali no dia a dia. E eu acho importante outra coisa falar, é que até no próprio Código de Ética, lá nas questões, nos princípios fundamentais, é dever, né, do médico se empenhar e ir atrás desse conhecimento. Acho que quando a gente vai entrar em uma determinada área, assim, vou me atrever agora a começar a fazer o Instagram para falar a respeito de saúde em geral, assim. Eu tenho que saber onde eu estou entrando, onde eu estou pisando. Eu tenho que conhecer Claro. as normas, É, inclusive do próprio Instagram, e principalmente, né, as normas que regem a minha profissão. é verdade. E você tocou num assunto que eu acho que é o fundamento de ter essa proteção. Porque, veja, se a gente pensar assim, somente, é proibido. Por que é proibido, né? Veja, a medicina, ela cuida da saúde. A saúde é o bem mais importante de qualquer pessoa. Não é como um produto que eu vou e vejo quais são no supermercado e vejo ali de acordo com a propaganda, que eu vi uma blogueira que usa esse, sei lá, esse leite, essa pasta de dente. Não tem o mesmo efeito para o nosso corpo que comparado a algum procedimento médico, algum ato médico, né? Então, o ato médico ele tem muita responsabilidade. Por isso que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele teve muito cuidado para editar essas normas, essas diretrizes
para publicidade médica, justamente pautando na proteção do paciente. Porque como você colocou, Flávio, você, uma médica, recebe isso pela internet, recebe questionamentos, enviam exames, né? Imagina se a partir você começa a dar ali, não, toma esse medicamento, não, faz esse exame, é isso, você está com tal coisa. E se não for? O que isso vai repercutir na saúde dessa pessoa, né? Tem que ter essa responsabilidade. E o que vai repercutir legalmente para o médico, imagino, né? Também. Que não pode, isso não é permitido. E assim, até essa questão, né, de o porquê não poder sair divulgando tudo, é para, de fato, evitar a autopromoção, né? Porque dependendo do tipo de postagem que você coloca e o resultado que você coloca, fica parecendo que o seu tratamento é o melhor, né? Esse é o lado para o paciente. Gente, não adianta. Quando nós vamos expor alguma coisa, a gente escolhe a nossa melhor versão. Então, obviamente, se eu for expor um tratamento, acho que o tratamento estético é o melhor, né, para a gente exemplificar. Então, se eu vou postar um tratamento estético, um tratamento de pele, uma cirurgia de nariz, eu vou escolher os melhores pacientes. Então, a gente já vê ali o paciente que já tem um gosto simétrico, que deu só aquela consertadinha, né? E que modificou muito. E isso repercute, inclusive, no desejo do médico, do paciente, né? Que pode ter alguma influência legal, não é? Porque se o paciente vê, ele gosta, ele quer igual. Então, ele fez, não ficou satisfeito, ele não terá igual. E, obviamente, não terá, né? Quando ele faz isso, quando o médico faz isso, ele coloca para ele uma obrigação de resultado, uma promessa de resultado. Ele mostra, ó, esse aqui é o resultado do procedimento que eu faço. Então, o paciente procura esse médico por conta desse resultado. E aí, muitas vezes, o paciente não tem, pela própria condição orgânica, condição física, esse paciente não tem a menor possibilidade de ter aquela aparência, de ter aquele nariz, de ter aquele tom da pele, aquela condição. E aí nasce a frustração do paciente, aí o médico vai, além da infração ética, ele pode ser processado civilmente, né? O que é muito complicado. Isso é complicado, né? Até a própria mercantilização, né? A gente não pode exercer esse comércio. E o conteúdo, acho que um dos riscos também muito maiores é essa questão do conteúdo impróprio, né? A gente divulgar coisas que de fato não funcionam, não são comprovadas pela ciência, e a gente vê isso demais, né? Algumas terapias loucas. Sim, mas o mais engraçado é que tem médicos que eles criam, né? Procedimentos, cirurgias que não são regulamentadas. E eles intitulam, não, essa é a minha cirurgia 3D, 4D, um procedimento tal e aquilo lá. E o paciente olha aquilo lá e fala assim, meu Deus, é esse médico que eu quero. E não sabe a fria que está se metendo, porque não pode fazer isso. Então eu vejo assim, de acordo com o Código de Ética, tem duas principais bases da proteção, que é o esclarecimento e a educação da sociedade. O médico, quando ele faz uma publicação, uma postagem no Instagram, uma publicação num jornal, numa televisão da sua cidade, ele tem que sempre focar o esclarecimento e a educação para a sociedade. Quando ele age assim, ele não vai infringir nenhuma norma ética, porque ele vai esclarecer os telespectadores, a população de modo geral, sobre aquela informação que ele tem conhecimento, não é mesmo? O que você acha, Flávio? Com certeza. Não, com certeza. Tudo, quando a gente, inclusive, lê, né, o Código de Ética, aquela cartilha de publicidade médica, eu acho que grande parte das soluções que a gente pode dar é fazer com que o médico ele divulgue a informação, né? A informação desse procedimento, de como é feito. É isso. A intenção mesmo de um médico utilizar uma rede social, ela é para isso. E não para essa... Assim, é um pouco difícil, sabe, Alessandra? Eu acho que uma pessoa que chega ali, que fala, que mostra uma propriedade no assunto, não tem como a gente isentar totalmente de que aquilo também é uma autopromoção. Por mais que você queira, né? Divulgar, passar esse conhecimento para todo mundo, não tem como. Mas não naquele sentido de eu sou o melhor, venha para a minha clínica que você vai conseguir esse resultado. E isso de forma alguma.
É só Nossa, comigo que você é. vai ter esse resultado. Eu sou o melhor de todos, né? Então, eu vejo assim, tem muitos médicos que eles postam a clínica, né, para mostrar a estrutura que ele tem, o diferencial dele, aí mostra os equipamentos que ele tem. E aí ele tem que tomar cuidado. Quer falar sobre isso, Flávio? Tem que tomar cuidado com aquilo que está dentro da clínica. Vamos. Ai, vamos começar aí, né? Entrar nesse É, tema que é bem interessante e tem muitas coisas que eu acho que dá pra gente tentar sair, né? Eu tô aprendendo muito, muito se der você aí, tá, Alessandra? ah, eu que aprendo com você. Então, quer começar pelo aparelho? A gente já começa assim, vamos falar da nossa apresentação em si. A Tá, gente vamos começar começa do do. começo, porque a gente separou. A Flávia é super organizada para fazer live. Ela separou aqui uns tópicos e a gente foi conversando. Gente, olha, é muito conteúdo, viu? Essa Flávia, pensa numa médica estudiosa, competente. É a Flávia. É verdade. Ah, a gente vai aprendendo, né? Tentando se aperfeiçoar, mas É, tem muita coisa, o conhecimento é muito vasto. é, E essa área agora, né? Porque é muito gostoso também a gente conseguir passar essa informação adiante, sabe? Eu acho que o que eu mais estudo, né? Porque o que eu de fato mexo é o Instagram. Então, assim, é uma ferramenta muito útil e te permite, te fornece algumas técnicas que você, inclusive, pode utilizar da sua própria criatividade, né? Para não ficar é aquela verdade. coisa monótona, aquela coisa chata. A gente tem que escutar, eu só tenho que fazer dieta, eu só tenho que fazer É, atividade física, né? Então você só faço coisa consegue, errada, tá tudo errado, né? tá tudo errado. É, Então, naquelas dúvidas, assim, porque eu vejo muito, muito, mas muito erro, Alessandra, até na própria apresentação. Quando a gente fala, né, apresentação é tudo. Sim, é tudo, mas tem coisas na medicina que não pode acontecer. Por exemplo, vamos falar das especialidades, então a pessoa já chega lá, já coloca o nome e começa a jogar naquele monte de especialidade que ela diz exercer. Então, a gente tem os médicos que, de fato, fazem uma residência, fazem uma especialização na ciência, e tem aquelas que fazem estrito senso. Então, já tem uma diferença bem grande. Por mais que a pessoa fez no estrito senso, e lá na frente todo mundo tem que fazer uma prova de título, né, para até conseguir fazer esse registro no seu próprio CRM. Então, a pessoa passou, tem duas possibilidades ela conseguir esse registro. Pela prova de título fornecida pelas sociedades e pelo término a residência, né? Tem que ser uma residência. Então, Alessandra, com relação a essa apresentação, o médico chega lá, ele pode colocar o nome. Vamos supor, eu sou ginecologia. Vamos pegar uma área que tem pós-graduação uhum, porque a gente não, tipo, tem umas que não tem, né? Cirurgia não tem é, jeito. é, Ginecologia obstetrícia não tem como. Endócrino. Endócrino é uma área, por exemplo, dessa. Então, eu fui lá, fiz aqueles cursos de final de mês, de uma vez por mês, e só que não fiz a prova de título ainda, mas exerço, inclusive posso ser muito bom, pode, porque né, o estudo é um pouco inerente disso, você pode ser muito bom. Eu posso, então, divulgar que eu sou endocrinologista sem ter esse título, ou sem ter feito essa residência? não, não pode. Você tem que ter esse registro, até porque se você tem a especialidade, você tem que ter o registro, o RQN, que é o registro da sua especialidade. Então, num anúncio de especialidade, você pode fazer, aliás, você deve. Você, como médico, você deve fazer esse anúncio. Então, como que vai ser feito? O seu nome completo, o seu CRM barra o estado. Então, por exemplo, CRM barra DF, e ali você põe o número. E você pode colocar também a sua especialidade, endócrino, né? Endocrinologia, endocrinologista, do jeito que você achar, você pode colocar e dar essa simplificada na terminologia. E embaixo colocar o R que é a sua especificação. Por que isso? Porque, veja, tem que pensar sempre aos olhos do leigo. Nossa, será que aquele médico, ele é especialista naquela área? Se ele fala que ele é especialista, ele tem que ter o RQE. Lembrando que o CFM, ele tem uma resolução que ele especifica quais são as especialidades médicas. Porque, Flávio, infelizmente, nós encontramos, não raro no mercado, né, na internet, de médicos que divulgam especialidades que não existem. Então, nós leigos, que não fazemos parte do universo médico, né, da medicina, muitas vezes você vê uma especialidade, né, você fala assim, nossa, esse médico é especialista em não sei o quê.
em medicina estética, né? E, na verdade, isso nem sempre existe. Então, para você ter essa certeza, pergunta para o médico, qual que é o seu RQE? Ele vai ter que falar. Então, isso é muito importante ser esclarecido. Inclusive, até tem vários profissionais que têm título e não registraram ainda, né? Então, é fundamental registrar o seu título no CRM, até para uma possível busca desse próprio paciente. E é isso aí mesmo que você falou, né? Existem as especialidades e as áreas de atuação. Medicina estética é uma dessas. Ah, tem uma outra, me fugiu, gente, o nome que agora, mas É ligada à tem estética uma também. não, é aquela que gosta muito de passar vitamina D. Não, não O não nome é um me fugiu da nutrólogo, cabeça agora. Me fugiu. Mas são áreas de atuação. Inclusive, não são tidas como especialidade, como área de atuação, você não pode também falar que fez, né? Outra coisa que é muito importante, que eu vejo que as pessoas se confundem muito. Então, é assim, ó, eu não sou geriatra, né? Não sou geriatra porque eu não fiz a residência em geriatria, eu não tenho título em geriatria. Mas eu fiz ali uma pós-graduação. Então, eu posso colocar a palavra geriatria, porque eu não sou geriatra, mas eu fiz geriatria. Também é outra questão que não pode. E isso, muitas pessoas colocavam no carimbo médico, né? Que era tratava da geriatria. Não estou dizendo que eu sou geriatra, mas a minha área é geriatria, então também não Não. pode. É, e aí tem aquela questão também, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vivo em área, sabe? Então, curiosidade, começa a estudar uma área e a gente não pode anunciar todas, né? Então, assim, o Não título pode. que você tem são só dois títulos. Por Dois. mais que você tenha mais de dois títulos, são dois Exato. títulos. Duas especialidades por vez. Então, escolha, né? Escolha a que você tem, né? A que você quer e a que realmente você tem esse título, né? Porque ao longo da carreira, às vezes, o médico acaba adquirindo diversas especialidades. Então, o foco é justamente colocar aquelas principais, né? Senão, a apresentação do médico, na verdade, vira um currículo dele, né? Então, né? Aí confunde a cabeça do paciente, né? É isso mesmo, né? Assim, até o médico pode vir a ter, mas infelizmente não dá para divulgar tudo isso. E eu acho muito interessante também, Alessandra, assim, porque esse meio de comunicação, eu sou uma pessoa que sou muito a favor de uma linguagem mais fácil. Eu acho até vou fazer um parênteses aqui agora, porque o meu marido é da sua área jurídica, né? E às vezes ele está conversando com ele, eu viro para ele e falo assim, traduz. Assim como eu sei que eu não entendo o juridiquês, várias pessoas não entendem essa questão médica. Então, essa questão assim, da acessibilidade, da linguagem, ela é muito importante. E para isso, tem médicos que perguntam o seguinte: médicos que já são cardiologistas, que são têm seu título, né, registrado e optam por, ao contrário de escrever cardiologia, cardiologista, colocarem sou médico do coração. Então, isso, o código de ética, ele permite. Né? Então, se está dentro da sua área e você seguiu tudo certinho, você pode Tem a falar regulamentação. que sim. O que não pode esquecer de colocar o RQE, né? É. O ERQ é muito importante. E tem muitos médicos, né? Tem muitos médicos que não colocam nem o CRM, nem o RQE. Então, assim, foi inclusive com conhecimentos que eu aprendi isso também, tá? Então, eu sei que às vezes é por falta mesmo de conhecimento. Então, E é mesmo. tá ali. O que eu vejo também, assim, quando eu vou analisar um prontuário, né, num processo judicial, o médico, muitas vezes, ele faz anotação ali, e nós que não pertencemos aí ao universo do médico, muitas vezes fica confuso para você compreender quem que escreveu ali aquela parte do prontuário. Porque a gente sabe que o prontuário ele vai ser preenchido por toda a gama de profissionais da área da saúde que atenderam aquele paciente. Então, às vezes, tem trechos ali que você não entende, você não consegue saber. Então, o carimbo com o CRM, com o RQE, aquilo ali é fundamental. Fundamental para você conseguir identificar quem escreveu o quê, quem preencheu o quê no prontuário. Muito importante isso. E aí eu te pergunto, Flávio, fala, faz um comentário. Não, então eu acho assim que como, não sei, o que você acha? Como soluções para essa questão. Por exemplo, o médico, então, que ele não tem titulação, é melhor você nem colocar. Não coloca nem área, não coloca nada, né?
Foi só o É, CRM. só o seu CRM e não se autotitule, né? Não, Então, não. Mas eu acho que não tem problema ele estar divulgando questões relacionadas à sua área, mas não se isso. auto-intitule, né? Você vai É, trazer informação, mas não fale que você é o que de fato é. você Porque não é. o que que é comum? Às vezes o médico está fazendo a residência, então ele já começa ele sabe, ele vai adquirindo o seu conhecimento na área, e aí ele faz postagens, ele fala a respeito daquilo, mas ele não pode se apresentar como tal. Ah, eu sou residente em obstetrícia. Não, mas você não terminou a residência. Então você não pode se apresentar como tal. Você pode até falar sobre o assunto, mas você não pode se apresentar como tal. Não é mesmo? Eu tô aprendendo coisas aí, hein? Uma pessoa colocar aqui que é residente ainda também não pode. Também não. Porque o que importa é Ó, o ó, que tem ó. aqui. Então ele vai ter, ele não É pode, o por fim, exemplo, né? o que é comum também? O médico ele está fazendo a residência, ele já clinica, ele já tem o seu consultório, mas ele está se especializando mais especificamente no setor. E aí ele vai colocar lá na clínica, ele vai colocar lá, que é, sei lá, clínica não sei das quantas, ele põe ali o nome dele. E aí ele põe como ele sendo um médico especialista em endocrinologia, por exemplo. Nesta clínica tem um médico endócrino. Aí o paciente entra nessa clínica e procura saber quem que é o endócrino, o médico responsável por aquela especialidade. E aí quando ele vai fazer isso, ele vai ter acesso ao nome, só que esse médico não é registrado como médico endocrinologista, porque ele ainda não concluiu a sua residência, o estudo, para ele poder utilizar desse título. Embora ele já tenha conhecimento, porque ele está em formação, ele não pode utilizar desse título, né? Então, ele continue como clínico geral, ou às vezes como ou a especialidade anterior, mas aquela que ele ainda não tem, ele não pode se apresentar como tal, né? Ah, não, fantástico. Inclusive, uma orientação, né, que se pede é colocar, escrever no próprio jaleco, né? A partir do momento É, que você é médico e tem a especialidade, você colocar a especialidade que você atende. é verdade. Outra coisa, Alessandra, que eu acho bem interessante, que, assim, que engana um pouquinho, é o fato de você ser associado a alguma sociedade. Né? Quando você lê alguns currículos, a gente vê assim, currículos de pessoa, membro da Sociedade de Dermatologia, por exemplo. Gente, ser membro da sociedade é só pagar. É, Né? só se Você entra, filiar, né? é mais ou menos isso, sabe? Então, assim, essas sociedades, elas não são bancadas por pessoas que fizeram sua residência. Porque residência, a gente sabe, é a minoria que existe. Então, elas são muito bancadas por pessoas que gostam da área, que fez um curso e decide entrar. Tem algumas que solicitam para você mandar, né, a sua área de atuação, o mini currículo, mas tem outras que não. Você chega lá e começa a pagar e pronto, você já é membro da sociedade. Então, isso é permitido você divulgar que você é membro, mas para que a população leiga entender que o fato de ser membro, É. né, não significa que você seja especialista na área. Exatamente. Por isso que é importante a gente buscar esse esclarecimento. E o médico, ele tem que ser honesto, né? Ele vai falar, se apresentar como membro de alguma entidade, de alguma associação, ele não pode ser só porque está, né? Só porque ele se filiou a essa entidade, ele não pode se apresentar como especialista numa área que ele não tem a capacitação para isso, né? Ele não é especializado nisso, né? Outra questão também Alessandra, fala. não, a gente está cheio das questões. Um monte de coisa. Fala você, que eu já te interrompi no passado, na pergunta anterior. Fale, depois eu faço a minha pergunta. Aqui, para resguardar a privacidade de alguns pacientes, prefere que não especifique a especialidade em atestados médicos. Essa questão de atestado médico, ela é muito complicada, porque vamos pensar aqui na seguinte situação. A pessoa falta do emprego para uma consulta médica e ela precisa levar esse atestado para o empregador para poder abonar a falta no trabalho. Só que tem especialidades que, embora assim, no atestado, só para ficar claro, no atestado, o médico ele não pode colocar ali o CID sem autorização. O CID é o código da doença, tá? Sem autorização expressa e por escrito do paciente.
Então, às vezes, o paciente, dependendo da especialidade, dependendo do motivo da sua procura, né, do motivo que ele procurou o médico, ele não quer que o patrão, o pessoal do trabalho saiba a motivação do porquê ele foi ali, né? Então, será que o médico ele é obrigado a colocar sempre o seu RQE, a sua especialização ali no atestado médico? Isso também é uma informação muito importante para a gente discutir, né, Flávia? Não, com certeza. Eu acho que tem determinadas coisas que realmente o paciente pode se sentir exposto, né? Ah, antes disso, essa questão de autorização, né? Tem trabalhos que se você não colocar CID, isso não contradiz tanto, né? Porque a gente É precisa de uma complicado. autorização, a gente, o médico não é obrigado a colocar, só que quando ele chega no trabalho, se não tiver CID, não dá certo. Então, a opção que eu fazia era sempre pedir realmente a assinatura, né, do Sim, paciente ali é. no atestado. E isso de resguardar, eu vejo que as áreas assim, que acho que principais, né, são, por exemplo, psiquiatria. Tem muita gente que acha que porque frequenta o psiquiatra tem alguma apresentação como psicose. O que a Não, pessoa chama é louco. E não é bem assim, né, gente? não Hoje, é. hoje é até chique você ter seu, seu Tem que fazer psiquiatra terapia. e fazer a sua terapia. Porque para dar conta desse universo aqui fora é muito bom a gente ter alguém que é profissional por isso. Verdade. Então, sim, se o paciente não quer, né, colocar, de fato, nessa situação, o médico não tem essa necessidade de Sim, colocar. Agora, com relação ao CID, fica até complicado, né? Assim, você vai escolher um CID, eu não sei, veio tratar dessa doença psiquiátrica em questão e não colocar. Então, tem que. o médico É tem mais que delicado. cuidar. Porque às vezes, por exemplo, quando ele vai prescrever algum exame, é praxe, o protocolo, o plano de saúde exigir o CID, para ele poder aceitar aquele pedido de exame. Então, numa situação dessa, o médico, para ele não arrumar problema nem com o plano de saúde, nem com o paciente, que às vezes o paciente agenda o exame, quando ele vai lá fazer, a secretária do laboratório, do local, fala, não, a operadora não vai custear porque está faltando aqui o CID. Então, para não haver problema para nenhuma das partes, peça por escrito ali, ao lado do CID, o paciente autorizar, pronto, aí sem problema algum. Soluciona o problema da quebra do sigilo profissional, né? Outra situação que eu acho que assim, é o ponto crucial de grande dificuldade que o médico enfrenta é a questão das fotos, né? Pode postar foto com o paciente, pode repostar a foto, né? E a gente vê, isso aí é tão comum, pode colocar antes e depois. É até uma pergunta que eu vou te fazer, assim, o que que você acha que se isso vai mudar? Sabe? Porque até a sociedade, acho que foi de nutrição, hoje ela permite essa foto do antes É, e do depois, né? A nossa, não. não, Então, tem gente. todas as questões que nós falamos antes, né? Que eles são escolhidas as fotos, melhores fotos, o resultado não é garantido de que você vai conseguir o mesmo resultado, é uma autopromoção, é um monte de coisas. Mas, não sei, Alessandra, o negócio viralizou, vamos falar que viralizou, né? Viralizou tanto, por mais que não pode, que eu não sei se tem um caminho aí de retorno É, para as pessoas de fato não colocarem. Eu imagino, porque a própria sociedade ela vai atualizando, né? Isso é uma questão que está em processo de análise, não é isso? porque Para ver se aceitam ou não. É, porque é o seguinte, tem a questão da segurança do paciente. Que nem até o Pérez colocou aqui, o odonto, é verdade, o CRO, ele permite, tanto é que a gente vê de maneira bem habitual os dentistas fazendo essa publicação de antes e depois, principalmente aqueles que fazem tratamento estéticos, né? No rosto, até mesmo nos dentes, eles fazem essa publicação de antes e depois. Então, embora também lide com a saúde, o CRO já se manifestou favorável a isso. Mas veja, o médico, a área de amplitude do médico da medicina é muito extensa. Então, ela tem essa questão da segurança do paciente. Porque tem, por exemplo, um cirurgião plástico, ele vai colocar ali, vai nascer o desejo da paciente ter uma foto igual, ter aquele corpo igual da foto, né? Então, tem esse elemento de responsabilidade, de obrigação de resultado, né? Da própria frustração que o paciente vai sentir não atingindo aquele resultado. Então, assim, eu acredito que a medicina, né, o CFM, ele tem que caminhar de acordo com a evolução da sociedade. Ele tem que
A sociedade ela vai mudando, a internet ela veio para ficar, né? A mesma questão, só fazendo um parâmetro da teleconsulta, né? A consulta pelo meio da internet, ela veio para ficar. Embora ela esteja autorizada por conta da pandemia, eu acredito que ela veio para ficar. Então a medicina ela vai ter que trazer essa modernidade da internet, mas ela tem que encontrar um ponto-chave, um ponto de equilíbrio, porque para justamente não prejudicar o paciente e também nem o médico, né? O médico sofreu um processo judicial por conta disso. Mas assim, o que eu vejo muito hoje, eu acredito que você também veja muito, né, Flávia? É questão de repostagem de pacientes, né? O paciente posta e o médico vai lá e reposta, né? Ou seja, nada é permitido, né? Nem o médico divulgar qualquer foto que mostre que o paciente, que identifique o paciente, mesmo com a autorização desse paciente. Não serve autorização, né? Então, não pode. Colocar a foto do antes e depois, não pode. Não. E até peguei, não era de nutrição, era de odonto mesmo. De nutrição, que eu falei anteriormente, eu não sei nem se permite. Aquelas fotos dos bebês, né? O obstetra adora fazer isso. Não é? Adoro. Nasceu bebezinho, bom dia, chegou Júlia. Né? Bom dia, chegou nem saiu ali da barriga, já tem a foto lá. Ou seja, ali os pais permitiram, inclusive, mas também não pode. E essa repostar. Né? Então, às vezes eles falam, não fui o médico que postei, mas o meu paciente foi lá, postou a foto, eu repostei. Também não pode. E não pode em momento nenhum, né, Alessandra? Assim, não é no feed, não é no story, é em lugar nenhum. De fato, até o momento, não pode. Até porque se a gente pensa... Pode falar, Flávia. Não, e a situação que pode, né? Onde eu posso colocar foto, mesmo podendo, a gente não deve identificar nada, o paciente. Então, se der alguma coisa assim, vamos supor, ele veio, Jéssica, com aquela manchinha na perna, que deu uma certa identificação. Já sabe que é ela, né? Já sabe que é ela. Então, assim, isso é brincadeira, né? Que não vai saber só porteiro, mas enfim, acho que deu para entender a ilustração. Mas se eu for no congresso, um trabalho científico, é um local em que eu posso utilizar de fotos, desde que também o paciente não seja identificado. Né? Acho que são Então, assim, num congresso em que, vamos imaginar que um médico, ele vai mostrar ali a técnica que ele emprega numa cirurgia específica, uma cirurgia, sei lá, de coração, sei lá, uma cirurgia que, né, enfim, o que for. Ele vai mostrar o emprego daquela técnica que ele emprega. Então, ali ele precisa mostrar a cirurgia, aí sim, dependendo da situação, o antes e o depois, mas ele está ali entre colegas, né? E esse paciente, ele não pode ser exposto. Então, vamos imaginar que é uma pessoa muito famosa porque ela tem uma tatuagem bem naquele local. Então, todo mundo sabe que aquela pessoa é aquela pessoa por conta da tatuagem. Mesmo assim, que não esteja aparecendo o rosto, não pode haver a divulgação, nem mesmo no congresso, né? Então, é importante que a gente esclareça isso, né? Que não pode haver essa identificação do paciente, né? Inclusive, para congressos, o paciente ele tem que autorizar, né? Mesmo sabendo que não vai identificar, mas tem que ter essa autorização. E é bem complicado, porque eu acho que essa é a área assim, de divulgação de fotos, a que mais... Aquilo, né? Que mais dá publicidade, a que mais o paciente olha e traz um retorno, né? É muito danoso, inclusive, a gente pensar. Isso que você falou da questão da cirurgia plástica, por exemplo, que vontade que a gente tem, né? Todo mundo tá ali com o rosto da Gisele Bündchen. Ali no mais bonito. Então, é uma responsabilidade que a gente tem que exercer, porque isso vai virando uma loucura, gente. Hoje a gente vê todo mundo com o mesmo tamanho de boca, mesmo formato de nariz. Inclusive, nos fundamentos do Código de Ética, a gente fala essa questão de o médico ele não deve discriminar. E se a gente for pensar, quando a gente posta muito, quando a gente quer, né, meio que moldar a beleza, mas parece que a gente está meio que discriminando, sabe? Discriminando o natural, né? O belo é o diverso. Então, a gente, de fato, tem que
que tomar cuidado com Até esses porque, posts aí. para pensar, utilizando isso que você falou, a medicina, ela não tem um fim mercantil. A medicina não tem que ser empregada com o fim do ganho do dinheiro. A medicina ela tem a finalidade de cuidar da saúde, promover a assistência à saúde. Esse é o objetivo da medicina. E não o fim lucrativo, né? Então, o médico, quando ele elege um padrão, não, a mulher para ser bonita, ela tem que ter o queixo tal, o nariz de um jeito, a boca tal. Ele está segregando, separando. E o médico, justamente, ele é aquele que cuida, que zela, né? Que acolhe o paciente. Então, quando a gente pensa, não é só uma publicação. Não, não é só uma publicação. Ela produz efeitos, né? E um dos efeitos é justamente o de acabar prejudicando o paciente, né? Nossa, com Bom, certeza. Com vamos certeza, falar. falou tudo. Eu acho que, inclusive, Alessandra, a gente devia ter mais profissionais, né, que chegassem e falassem essas verdades, porque é uma maravilha, assim, quando a gente escuta, inclusive, de cirurgiões plásticos, por exemplo. Não, não faça isso, é isso que te deixa bem, sabe? É isso que te torna diferente, sei lá, né? Então, eu acho que a gente devia ter mais profissionais divulgando esse tipo de coisa. E aqui até vou fazer um adendo que você falou no início. É, também a gente deveria existir uma forma um pouco de tirar, sabe, determinadas pessoas falando sobre determinados assuntos. Por exemplo, a gente vê muito, isso acontece muito com blogueira, né? Tem blogueira que é modelo, só modelo. Só não, né? É muita coisa e ganha mais que a gente. Mas Opa! assim, mas eu falo assim, que é modelo? Não tem uma outra área específica. E que começa muito falando de dieta, muito de atividade física, tem modelos que colocam elas fazendo treinos sem ter um personal trainer, por exemplo, por perto. Eu acho que, gente, isso devia ser proibido, sabe? É uma coisa que tinha que ter mais filtros para Exato. colocar. E isso entra muito, né, naquela questão da própria autoridade, porque você chega para falar sobre determinado assunto, você pode ter aquele currículo, melhor currículo. Formei em Harvard, fui o melhor aluno da história da faculdade, e vamos supor, vamos falar aí da endocrinologia, né? Então, fui lá, fiz, tem aquele, estudei muito, tem aquele currículo excelente. E chega uma outra pessoa, um blogueiro com um corpão, né? Com uma E presença e sabe se comunicar. E ele começa a divulgar onde vai. Normalmente esse pessoal vai nessas áreas aí que nem são, né, especialidades. E ele tem muito mais autoridade para defender aquela bandeira do que aquele que estudou. Então, é exato. uma terra muito complicada de onde se pisar e a É. gente, de fato, saber, né, escolher. E Devia ter outra coisa, mais fio. eu também acho. Muitas vezes, é aquilo que você falou agora há pouco. A pessoa só vê o resultado. Ela só vê o resultado. Ela não vê a consequência daquela atitude. O que eu tô querendo dizer? Você falou do hormônio. O hormônio, quem que é o profissional mais capaz de prescrever o hormônio? O médico, o endocrinologista, né? De maneira geral. O endócrino, porque ele se formou para isso. Agora, nós encontramos diversos dentistas fazendo aquele chip da beleza. Tem dentista, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, esteticista, tem biomédico também fazendo isso. Gente, qual é a consequência da implantação desses hormônios no corpo dessa pessoa a curto, médio e longo prazo? Esses profissionais, eles não têm o menor conhecimento do reflexo desse hormônio. Então, no curto prazo, nossa, a pessoa vai ficar linda, vai ficar lá saradona, malhadona, com o corpo exatamente do jeito que ela quer. Mas e a médio prazo? E a consequência de cânceres, né, de doenças que são que vem por conta do uso indiscriminado desses hormônios e esses profissionais não falam. Então, tem que ter essa responsabilidade. Outra situação, eu tenho visto diversos médicos, cirurgiões plásticos, eles vêm relatando que eles estão tendo procuras de paciente que vem com o filtro do Instagram, o filtro de aplicativo, falando, não, eu quero essa aparência, eu quero que o meu olho fique assim, eu quero essa aparência. Olha que absurdo que nós chegamos, né? Aquilo que dizem que é o tipo de beleza e a gente tem que se sucumbir àquele padrão de beleza, né? Ai, muito engraçado. Essa do filtro eu não sabia. É um Uma vez absurdo.
Uma vez eu vi uma postagem, né? Porque filtro é bom, né? Filtro tira as imperfeições da pele. Mas eu acho que Opa! tem que mudar, né? Colocar assim, pelo menos você tá maquiada, tá bom já. Mas assim, uma vez eu vi uma postagem assim, né? Se as pessoas acham que eu sou purpurinada, o problema é delas. Né? Você posta com aquele olho que desceu e tudo, e mais engraçado, eu não sabia. Acho que falta muito valor, né? Isso que você falou dessas questões de hormônio, a busca por um corpo, né? Por essa longevidade. É muito falta valor. Eu acho que falta também a gente ter profissionais falando do próprio envelhecimento. A gente também tem que ver esse outro lado, né? Dar voz para as pessoas falando que envelhecer é bonito. As minhas rugas mostram a minha idade, mostram a história, né, que eu É, vivo hoje. Então, tem todas essas questões que a gente devia sim. cultivar um pouquinho mais. E Claro, com certeza. a questão da medicação, né? Até conversei recentemente numa live com o doutor Tiago Melo, que é um farmacêutico fantástico, e ele falando assim, a necessidade que a pessoa tem de tomar um remédio. Né? Todo mundo quer sair com um remedinho, aí agora a gente todo mundo quer sair com chipado, né? É, Para ter músculo, para ter melhor performance, sendo que isso gente, nada é da água para o vinho, de uma hora para outra, desculpa. E a gente tem que levantar, né? Sair um pouco dessa inércia. Se eu quero longevidade, o que mais traz longevidade? É o movimento. Então, eu tenho que fazer atividade física. E aceitar os limites, aceitar o seu biotipo. nossa, Porque eu sempre costumo dizer, igual eu nunca lagartixa no vídeo de jacaré, então eu posso malhar o que for, botar hormônio que eu nunca vou ser aquela mulher toda eu sarada. também. Não sei não, hein? Ai, nada, sempre magrela. Então, assim, a gente tem que aceitar. Então, acho que tem que dar mais voz, sabe, a essas pessoas que chegam, que falam dessa naturalidade. A gente defender a naturalidade. Né? E na Claro, medicina, esses profissionais, inclusive, que mexem muito com isso, é o seu ganha-pão, sim, mas, gente, tudo tem bom senso. Não é, sim. Alessandra? Acho que É. tudo tem bom senso. E essa questão dos medicamentos que você falou, o médico ele pode postar o recebimento de medicamentos, né? Porque se todo mundo e todo mundo adora ir numa farmácia, sair de lá com alguma coisinha, o médico ele pode postar o recebido dele do laboratório, né? Ah, recebi aqui o tanto de Ah, coisa. Não é. pode. Pode, Nossa, justamente. isso daí você entrou em outro tema que a gente vê muito. Alessandra, até antes de entrar nesse tema, com relação à questão de fotos, vamos ver se é possível, assim, dar algumas orientações para a gente sair. Sim, Então, por exemplo, eu não posso postar o antes e o depois, mostrando a cirurgia, o botox, o preenchimento, o que quer que seja, né? Mostrando ali as varizes, o que o médico pode fazer? Ele pode, então, utilizar de artifício de desenhos ilustrativos. sim, ele pode usar desenhos, ele pode fazer publicações informativas, né? Ele vai falar, por exemplo, da pessoa que quer fazer um peeling, né? Ele vai explicar aquilo ali no sentido, lembrem, a gente sempre tem que buscar aquilo que consta no Código de Ética Médica, que é esclarecer e educar a população. Essa é a finalidade principal. Então, o médico ele tem que buscar justamente esse esclarecimento, né? Então, ele pode fazer a publicação, olha, tem um fio, sei lá das quantas, que levanta o rosto, tem uma cirurgia tal, mas ele vai explicar, ele não vai mostrar, ele não vai convencer o paciente e nem vender um produto. Eu vou vender para convencer que para a mulher ficar bonita, ela tem que fazer botox, ela tem que preencher, ela tem que fazer aquilo ali, né? Mas o médico, ele pode mostrar o antes e o depois dele mesmo? Então, o do próprio médico, ele pode, né? Porque é Então, ele. vamos lá. Galera médica que quer ficar sarada, vamos ficar sarado. É, basta Para vir usar para o seu conhecer antes e mesmo, né? depois. Tá? E voltar então nessa questão aí que você estava falando de produtos, né, dos recebidos e tudo. Você falou de entrar em farmácia e querer comprar, né? Só quero comprar as partes cosméticas, viu? Porque remédio eu não sou fã. É. Não, até gosto assim, Parte minha de esposa tudo na que eu não tomo vitamina, remédio. cosméticos também. Eu não gosto também, não. Então, assim, você disse, né, que tem vários.
médicos que ganham medicações de laboratórios, né? Então, o médico, ele não pode fazer propaganda daquilo. Não pode, porque na verdade ele vai fazer aquela venda casada. Porque ele vai falar a propaganda que veio do laboratório, então ele vai fazer a propaganda daquele medicamento por meio do laboratório e ele vai falar do serviço que ele presta utilizando aquele medicamento. Por exemplo, a aplicação do Botox. Ele vai mostrar o fármaco, a embalagenzinha, ele vai mostrar, não, eu utilizo, acabei de receber esse Botox aqui, ele faz um sei lá o que no rosto, tal. Ele vai explicar, então ele vai vender o produto e o serviço dele. E não é, e a finalidade da publicação do médico, ela sempre tem que ser esclarecer e educar a população. Nessa propaganda do medicamento, o que ele vai fazer? Qual é o esclarecimento que ele vai fazer? Nenhuma. Ele vai convencer. Ele está vendendo um produto, né? Tem a finalidade mercantil que é contra o Código de Ética Médica, a finalidade da medicina. E, por exemplo, isso eu vejo muito em dermatologistas. A dermatologista ela está ali então dando dica de produtos. Coloca a dica. Eu já vi várias pessoas assim, ó, vão na farmácia, chegou lá na farmácia e começa a postar produtos para o protetor solar. Esse custa tanto, esse custa tanto, esse custa tanto. Como se fosse assim, uma orientação, mas teoricamente ela não está recebendo por isso e tal. Mas é dando dicas mesmo. Não pode ser feito de forma alguma. Então, nessa situação, veja, ela não está no ambiente do consultório médico, né? Ela está ali esclarecendo. Então, um viés educativo. Agora, ela tem que tomar cuidado com a marca, né? Ela tem que tomar cuidado, porque senão ela está vendendo, ela está fazendo propaganda de um produto. Ela pode muito bem falar assim, olha, qual que é a rotina matinal? O cuidado matinal da beleza, né? Da beleza não, do cuidado com a pele. Ela pode falar, não, você tem que passar... nós temos iniciar com um sabonete, com pH não sei das quantas, depois você utilizar um filtro solar acima de tal nível. Ela pode passar esse esclarecimento, mas ela não pode falar, mostrar, olha, aqui tem esse sabonete e esse sabonete. Esse tem essas vantagens e esse tem essas vantagens. Porque aí ela está fazendo propaganda de um produto, né? Ela não está esclarecendo, ela está sim. É uma propaganda, a finalidade mercantil disso, né? Até mesmo por mais que ela não esteja recebendo em troca, mas é uma propaganda, né? Porque é isso que você falou, ela está colocando a marca. Tem muitas que ainda fazem uns rios muito engraçados, assim, que, né? É verdade. Que coloca, que coloca assim, prima rica, prima pobre, né? Bom, enfim, eu já acho feio falar isso, tá? Mas colocando produtos. E de fato coloca o produto, coloca o nome, né, desse produto. Então, não pode. Não. E divulgar aparelhos que a clínica dispõe. O que você acha, Flávio? Aí é outra coisa, né? Que vem tudo isso que você falou. Eu já vi da seguinte forma, que você pode, como esclarecimento, falar o tipo de aparelho, para que funciona, mas para te vincular, né? Para fazer essa propaganda para o seu consultório, entra tudo na mesma. Você pode até mostrar, não, aqui tem o aparelho, mas você não pode divulgar no sentido de aquele produto vai fazer você de 50 anos parecer uma garota de 20. Você não, a gente sempre tem que, quando o médico for fazer uma publicação, uma postagem, ele sempre tem que pensar, eu estou esclarecendo, eu estou educando ou eu estou vendendo? Se ele estiver vendendo, ele não pode fazer. Ele pode até mostrar, mas não como objetivo principal. Olha aqui esse produto, ele é da marca tal, ele faz isso, isso e isso, ele vai transformar a vida de uma pessoa. Não pode. Até porque, quando o médico, ele promete um resultado, ele se compromete com o resultado daquilo que ele prometeu. E aí, a gente pensa no viés da responsabilidade civil, que é muito perigoso para o médico. Exatamente. Então, mostrar pode, mas sem fazer toda essa propaganda, né, em volta. E a gente vê muito, não é? É um aparelho revolucionário. Nossa, chegou esse equipamento aqui na clínica, olha aqui. Ele faz, aí mostra a médica fazendo nela própria, né? Ou mostra, assim, de relance ela fazendo no outro paciente. Tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com isso. E outra coisa que a gente vê demais também é a questão de médicos postando valores, né? Valor da sua consulta, fazendo promoção. Sorteio. Botox, tem Botox, né?
Então, assim, não pode. É outra questão, né, Pode, que a gente não pode pode. É fazer. justamente isso. Ele vai estabelecer valor ali, né? Ele vai estabelecer o valor daquilo que ele faz. Ele não pode fazer isso. Até porque quando ele faz isso, ele faz a propaganda, a concorrência desleal, que entra numa outra figura que também é proibida pelo Código de Ética Médica, a concorrência desleal. Então, e também é uma outra situação. É comum clínicas de cirurgia plásticas, ela fazer o consórcio, né? Aquele consórcio, você vai ali, você paga todo mês, e aí quando você for o contemplado, você consegue ter acesso ao tratamento estético, à cirurgia, aquilo ali não pode acontecer isso, né? A gente sempre tem que pensar no viés não mercantil da atuação do médico, né? É. Então, a gente está vendo aí, né, detectando vários erros que são comumente exercidos, né? É, Enfim. Então, essa questão de preço, eu acho que até você falou, né? Se a gente pode contratar. Não, acho que você falou assim, ó, que atendi um ator, alguém famoso, e fez a propaganda, né? Mas contratar alguém famoso para fazer a propaganda da sua clínica, isso pode? Não mostrar o atendimento, sabe? Não, tipo, da vamos clínica em lá. si, Oi? da clínica em si, ele pode haver essa contratação da publicidade da clínica. Não quanto à atuação do médico, ela é diferente, né? O médico ele não pode contratar um ator para falar assim, nossa, eu fui naquele médico fazer aquele anúncio da venda de um produto e o médico repostar isso. Mas ele pode sim mostrar a clínica, fazer a propaganda daquela clínica, isso é permitido. Flávia, restam 1 minuto e 50 da nossa live. Nossa, passou muito Voou, rápido. né? Voou mesmo. Ó, ela vai encerrar e a gente pode até continuar, mas vamos para a reta final? O que você Vamos para a acha? reta final, sim. Enfim, eu acho que as questões, elas são, né, Alessandra, muito delicadas. E finalizar aqui até com uma frase de um filósofo grego, Epiteto, que ele fala assim, né, se sou ético ou não, não depende de mim e não das circunstâncias. Quer dizer, depende de mim e não das circunstâncias. Então, acho que a gente exercer a medicina, a divulgação, né, de uma forma ética, ela depende, sim, do profissional querer, né? E tem várias formas, gente. O informar é o mais importante, né? E o Sim, informar pode. Então, é, dedicar mesmo a esse critério aí da informação. é E não verdade. colocar, né? A Alessandra fala assim que o médico não teve aula disso, o médico não teve aula daquilo. O médico tem, sim, dever de manter-se atualizado. Então, se você quer utilizar o meio, uma rede social, você deve, sim, estudar e saber como esse conteúdo tem que ser transmitido. Eu acho que o Certo, depende de você, né? verdade. O resgate da ética, ela é fundamental numa relação médico-paciente. Então, o médico ele deve pensar o seguinte: eu vou ter vergonha de eu contar para outras pessoas? Se eu contar, eu vou me constranger? Então, se vai, não fale. Flávia, muito obrigada por você ter aceito esse convite. Muito obrigada, adorei fazer a live com você. Voou o tempo, nem vi passar. Obrigada a todos que tiveram aqui com a gente. Quem tiver pergunta, por favor, mande. Não deu tempo da gente responder.